Nesta aula, vamos falar algumas condições especiais para o empreendedor. Por que eu chamo de condições especiais? Porque nós vamos falar algo que não é todos que estão conseguindo fazer. Não são todos que estão conseguindo fazer. A gente vai tratar dessa aula sobre inovação e criatividade nos negócios. Eu falo que nem todos conseguem fazer, mas isso é praticamente essencial hoje para o empreendedor. A gente falar de inovação e criatividade, porque se o empreendedor vai para um negócio, vai para o mercado com um negócio novo, ele tem que trazer algo diferente, ele tem que trazer algo inovador, criativo, para ganhar mercado daqueles que já estão lá competindo há algum tempo. Por isso que isso é muito importante, nós vamos lidar um pouco com essas questões nessa aula. Primeiro ponto, nós precisamos entender qual é a diferença entre ideia e oportunidade. Uma ideia vira uma oportunidade quando conseguimos explicar de forma clara e convincente como ela cria valor para cada um dos stakeholders envolvidos. Então, um conceito fundamental aqui de uma ideia virar oportunidade é criar valor. Pouca gente entende isso. Vamos tentar explicar de uma maneira bem tranquila para vocês. Vocês têm pessoas próximas de vocês que vocês amam. Então, imagine que você tem um filho, um marido, uma esposa, ou tem pais, ou uma pessoa, um companheiro muito querido de você. Eu lhe pergunto, quanto custa essa pessoa? Quanto custa? Se eu fosse comprar essa pessoa, quanto isso custaria? Certamente, você deve estar achando estranha a minha pergunta. Quanto custa essa pessoa? Mas eu vou lhe explicar por quê. Porque nós não estamos falando de custo, nós estamos falando de valor. Essas pessoas têm valor para vocês. Provavelmente, nem tenham preço para se negociar. Tamanho é o valor que se tem. Então, o valor é aquilo que é importante para você. Não é uma questão de quanto se paga por isso, mas aquilo que é realmente importante para você. As empresas que têm esse conceito bem definido conseguem colocar preços muito altos, porque sabem que aquele produto tem valor para o cliente. Um exemplo clássico disso é a Ferrari. A Ferrari consegue vender carros na casa dos milhões de dólares. E por que ela consegue isso? Porque ela conseguiu fazer o carro dela ter um valor inestimável para os seus clientes. Então pensem nisso, você tem que, para transformar uma ideia em oportunidade, você tem que descobrir qual é o valor que você vai entregar para o cliente com a sua ideia. Esse ponto é fundamental. Além disso, quem são as pessoas envolvidas que vão tanto gerar esse valor quanto receber esse valor? O nome que a gente se dá a isso é de stakeholders. Os stakeholders são as partes envolvidas. Seus clientes, seus fornecedores, seus parceiros, seus colaboradores, a própria sociedade, o governo, as pessoas envolvidas, essas partes envolvidas têm que, de certa forma, gerar valor ou te ajudar a gerar valor ou receber valor com as suas negociações. Então, para isso eu vou deixar uma pergunta fundamental. Qual valor está sendo criado para cada um desses stakeholders? Pense nisso. Quanto mais valor esses stakeholders tiverem percepção daquilo que está fazendo com você, mais chances eles têm de se envolver melhor com você e mais, assim como os clientes têm uma percepção, uma condição de gerar mais negócios de vocês e escolher vocês como a primeira opção de negócios deles. Eu queria trazer para vocês aqui quem é o empreendedor dentro dessa questão de ideia de oportunidade. Então, vamos olhar aqui o nosso diagrama. Numa coluna aqui, nós temos criatividade e inovação, na vertical. Na horizontal, nós temos um eixo de habilidades gerenciais e know-how em negócios, em business. Pensem comigo, quando nós temos uma criatividade e inovação baixa e uma habilidade gerencial e know-how de negócios baixa, o que nós temos? A grande maioria das pessoas, ou seja, as pessoas que não estão tentando fazer inovações, não estão trazendo algo criativo e ao mesmo tempo têm pouca experiência, pouco conhecimento em gestão e gerenciamento de negócios. A maioria das pessoas se encontram aí. E este é um dos motivos pelos quais nós temos um número imenso de empresas que estão fechando no Brasil. Nós precisamos nos preparar mais e precisamos entregar inovações com criatividade que geram valor para os clientes. Vamos olhar agora numa outra vertente desse nosso diagrama. Se nós olharmos, quando nós temos habilidades gerenciais e know-how em business alta, mas pouca criatividade e inovação, nós vamos chegar a um gerente administrador.
são aquelas pessoas que conseguem manter o negócio muito bem, mas não conseguem crescer o negócio, não conseguem ampliar o negócio ou gerar novos negócios. Este papel, nós temos condições de achar mais pessoas, porque nós temos muitos cursos de formação em negócios. Mas é difícil encontrarmos cursos ou formações de inovação e de criatividade. Esse é um exercício que precisa ser feito todos os dias. Olhando uma outra vertente, quando nós temos uma criatividade e auto-inovação, mas baixa habilidades gerenciais e know-how em negócios. Esse caso também não é o melhor de todos. Se a pessoa é muito criativa, se a pessoa promove muita inovação, mas não tem condições de gerenciar isso, provavelmente essas ideias não se transformarão em negócios. O que nós temos aqui? O inventor. Ele é muito bom para criar as coisas, mas não é bom para fazer essas suas criações gerarem negócios. Qual é o ideal? O ideal é no nosso quarto quadrante. O nosso quarto quadrante é o empreendedor. É quando você tem uma inovação e criatividade alta e habilidades gerenciais também alta. Se você consegue ser inovador, com criatividade, e consegue gerenciar bem seus negócios, desenvolver as habilidades de fazer business, de fazer negócios muito alta, você tem uma chance muito alta de ter sucesso no seu empreendimento. É aqui nesse quadrante que nós devemos buscar nos encontrar. Porém, tem uma coisa que precisa ficar mais clara para nós. O que é inovação? Inovação é um termo que todo mundo usa e às vezes eu fico com uma suspeita se todo mundo está sabendo o que é inovação de fato. Vamos entender melhor o que é inovação. Para a gente entender inovação, nós precisamos diferenciar o que é inovação, o que é um invento e o que é uma descoberta. Então vamos entender. O que é uma descoberta? Descoberta é algo que já estava na natureza, alguém foi lá e descobriu. Por exemplo, tem alguém que está fazendo uma escavação lá no Oriente Médio e descobre uma ossada de dinossauros. Ele não inventou nada. A ossada já estava lá. Ele apenas descobriu algo que estava na natureza. Recentemente, está sendo descoberto um novo continente submerso, perto da Nova Zelândia. Ninguém inventou nada, ninguém criou nada. Já estava lá, apenas descobriram, através de exploração, através de estudos, algo que já existia. Então pense, descoberta é quando já existe e ele é descoberto por alguém, ou por um grupo de pessoas. Então esse é o primeiro ponto. O que é uma invenção? Invenção é quando se consegue criar algo novo, ou melhorar algo que já existe. Isso é uma invenção. E aí que a maioria pensa que a inovação entra. Então o que é uma invenção? Uma invenção, segundo o autor chamado Freeman, é uma ideia, um esboço ou um modelo de um dispositivo, produto, processo ou sistema novo de aperfeiçoamento. Esse autor Freeman falou isso em 1975 e é a base até hoje para se conceituar uma invenção. Ora, eu pensava que isso é que era uma inovação. Algo novo, algo que é criado, algo que é melhorado. Não, isso é uma invenção. A inovação é quando a gente pega essa ideia e explora ela bem, faz ela ser bem sucedida como negócio. Quem falou isso foi The London Innovation Strategy em julho de 1997. Ele diz que inovação é a exploração bem sucedida de novas ideias. Então vamos entender melhor o que é inovação. Um autor famoso, e eu acho que é uma base referencial que vocês têm que estudar mais, é o Schumpeter. Schumpeter foi um economista e ele diz o seguinte: inovação corresponde à colocação no mercado de um processo, produto ou ideia recentemente inventado com o propósito da sua exploração comercial. Aqui está o grande entendimento de inovação. A inovação, ela precisa pegar essa ideia, esse invento, e ser colocada em prática e gerar negócios com ela. Só quando nós geramos negócios com isso, de forma comercialmente em escala, é que nós podemos falar que isso é uma inovação. Eu vou dar um exemplo para vocês. No Japão tem uma patente registrada, que um inventor lá registrou. É uma coleira de cobra. Coleira de cobra, assim como de cachorro, para poder sair na rua passeando. Pensem comigo, isso é uma invenção, não é? É uma invenção, foi criado, veio do nada. Mas isso é uma inovação?
Isso pegou no mercado? Isso gera negócios? Isso atende e gera valor para os clientes e stakeholders? Não. Apesar de ter sido uma invenção, ela não gerou uma inovação porque não foi possível gerar negócios a partir dessa invenção. Assim, nós temos inúmeros casos. O número de patentes que é registrados hoje no mundo é altíssimo, mas nem tudo se converte em produtos a serem comercializados, a serem gerados dentro de uma estrutura comercial. Por isso que isso é importante para o empreendedor. O empreendedor tem que buscar algo inovador, uma criação nova, algo melhorado, mas ao mesmo tempo que isso gere negócios para as empresas. Outra patente curiosa, para vocês terem uma ideia, inventaram uma coisa chamada cinzeiro para moto. Tentem enxergar alguém andando de moto usando um cinzeiro. É uma patente registrada, mas isso muito pouco provável se tornará um negócio. Eu não vejo como um motoqueiro com um capacete vai poder fumar e colocar cinzas dentro do cinzeiro da moto, já que isso é uma patente com uma estrutura física aberta. Então, pensem, ser inventor, mas essa invenção não contribui de forma comercial, isso não é uma inovação. Então, para a gente ficar claro e entender, o que é uma inovação? É um novo produto, vendeu bem, criou demanda, porque só cria demanda quando tem valor para o cliente. Pagou os investimentos, dá conta dos custos e ainda dá lucro, pronto, esse produto é uma inovação. Isto é assim que nós tratamos uma inovação, quando isso é possível ser comercialmente colocado no mercado de trabalho. E aí, eu queria classificar os tipos de inovações. A maioria das pessoas acha que inovação é só quando você cria algo espetacularmente novo. E na verdade não é. Isso pode ser sim uma inovação. Para você entender melhor isso, eu vou classificar dois tipos de inovação. O primeiro é inovação radical. A inovação radical é quando ela realmente cria algo espetacularmente novo, algo realmente que faz uma diferença imensa no mercado de trabalho. A gente chama também de inovação de ruptura. É quando isso que surgiu é algo que transforma a sociedade. Vou dar um exemplo para vocês. Quando surgiu o celular foi uma inovação radical. Permitiu nós fazermos uma possibilidade de comunicações, de interações de forma remota, de forma móvel. Isso foi uma inovação muito grande, tanto é que hoje é muito comum, é culturalmente usado o celular na vida de qualquer pessoa. Outro tipo de inovação é a inovação incremental. A inovação incremental é quando você tem melhorias no produto. Ele não é algo novo do zero, não é algo que faz uma ruptura. Ele é algo que é aperfeiçoado. Onde nós vemos muito isso? Nós vemos muito isso, por exemplo, no mercado de veículos, de carros. Podem ver que todo carro, de um ano para o outro, você tem uma versão diferente. E na maioria deles, é uma melhoria que se faz no design, uma melhoria que se faz na mecânica, uma melhoria que se faz na parte eletrônica dele. Essas inovações, nós chamamos elas de inovações incrementais. São inovações que melhoram o produto, mas que possuem sua característica básica mantida. Isso é uma inovação incremental. Esse tipo de inovação é o que mais nós vemos no mercado. Ela tende a ser um pouco mais barata e menos arriscada, porque uma inovação radical é algo muito novo. Precisa de mais estudos, precisa de experimentos. Entretanto, nós percebemos que alguns segmentos são inovação radical por natureza. Exemplo, quando eu escrevo um livro e publico no mercado, isso é uma inovação radical. Por quê? Eu não faço melhorias no livro. Eu conto uma história nova do zero. Se o livro for bem vendido, se o livro gerar lucros, se o livro for comercialmente aceito, aí nós temos uma inovação radical. Percebam? Vamos ver outro. Músicas. Um músico, quando traz uma música nova, que repercute em toda a sociedade, que pega essa fama, também é uma inovação radical. Ele não faz melhorias, ele faz uma inovação radical do zero. Ele cria algo novo. Por isso que você vê que algumas músicas pegam pela produção de músicas que se fazem no Brasil e no mundo, nem todas conseguem alancar e gerar uma inovação, né? Porque não existe espaço para incremental nesse caso. Já incremental em vários outros aspectos nós temos. Vou trazer outro caso, o computador. O computador, ele traz melhorias incrementais constantemente. Por isso que tem uma taxa de obsolescência muito alta.
Então, constantemente você tem melhoria. Em alguns casos houve rupturas, onde houve um processamento muito grande de uma geração para outra de computadores. Então, ali há uma ruptura. Mas na maioria dos casos que nós temos é uma inovação incremental, uma melhoria dos produtos ou dos processos. Tudo bem? Um outro tipo de classificação que nós vamos trazer aqui, ou formas, melhor dizendo, de inovação, além de falar da radical e da incremental, é onde o formato dela que ela pode ser utilizada. Existe um manual de Oslo, feito pela OCDE, que ele determinou 4 formas de inovação. A primeira delas é a inovação no produto. O que é a inovação do produto? O produto ou serviço, ele sofre melhorias. Se ele sofrer melhorias incrementais, nós vamos chamar de inovação incremental. Mas ele pode ser uma inovação radical no produto. Vou pegar de novo o exemplo dos carros. Tem marcas de carro, por exemplo, que eles deixam de fabricar determinados carros e surgem um outro carro com outro nome. Daí nós damos o nome de inovação radical. Então, inovação do produto é quando você muda radicalmente o produto ou faz melhorias no produto ou no serviço. Uma segunda forma de inovação, segundo o manual de Oslo, é inovação nos processos. O que é inovação nos processos? Na forma que você faz as coisas dentro das organizações, você acha uma condição melhor de fazer, onde você vai conseguir fazer mais rápido, ou você vai conseguir fazer melhor, ou você vai conseguir fazer de tal forma que o custo diminui. E isso, se isso gerar valor para o cliente, para os stakeholders e gerar lucro, isso é considerado uma inovação. Eu não tenho dúvida de afirmar para vocês, a maioria das nossas empresas constantemente fazem inovações de processos incrementais. Quando você instala um sistema novo numa empresa, que muda a forma de fazer as coisas, ali se faz inovação nos processos. Em alguns casos, inovação radical, quando você muda completamente a forma de fazer as coisas. Em alguns casos, inovações incrementais, quando você aperfeiçoa as formas de fazer as coisas. Queria dar um exemplo para vocês. Num dos trabalhos que eu fiz de consultoria, eu entrei numa empresa para fazer uma inovação no processo de análise de crédito. O que nós implementamos e modificamos a forma de fazer foi só um incremento. Nós modificamos o formulário de fazer análise de crédito e a maneira que se ia fazer a análise de crédito, a frequência que se ia fazer. E nós conseguimos, em 6 meses, reduzir a inadimplência da empresa em 20%. Como que foi feito isso? Criar um produto novo? Não. Apenas mexemos na forma de fazer a análise do crédito do cliente, garantindo assim clientes mais seguros, clientes mais saudáveis para a empresa. E isso impactou na redução da inadimplência da empresa. Gerou valor para o meu cliente, no caso a empresa, gerou valor para o negócio, porque assim possibilitou melhorar as margens de lucro da empresa. Olha que fantástico! Constantemente eu vejo empresas fazendo inovações de processos, em especial incrementais, dentro das empresas. Até para acompanhar essa mudança que nós vivemos, que é muito acirrada, muito forte, buscando essa melhoria. O terceiro tipo de inovação, segundo o manual de Oslo, é a inovação organizacional. Quando nós mudamos a nossa forma de nos organizarmos. Por exemplo, eu tenho uma estrutura de empresa hoje que ela tem uma hierarquia muito definida, muito fortemente definida. Presidente, diretores, gerentes, coordenadores, analistas, assistentes. Eu decido reestruturar isso, fazer um processo que a gente chama de downsizing, ou de enxugamento. O que é isso? Eu diminuo esses níveis hierárquicos e tiro estruturas organizacionais pesadas. Eu vou dar um exemplo que isso é público para vocês, para entenderem melhor, e até como objeto de estudo. Existe uma empresa que trabalha com talento de pessoas chamada Vagas.com. A Vagas.com, eu também tive a oportunidade de conhecer o dono da empresa e saber um pouco da história dela. Ela não tem estrutura de chefia lá. Ela não tem uma estrutura de cargos. Você trabalha a hora que você quiser. Se você quiser passar o dia na empresa trabalhando com jogos, se divertindo, o dono permite isso. Ele só quer o resultado no final. Então ele quebrou uma estrutura tradicionalmente conhecida e hierárquica e deixou uma liberdade para acontecer isso. Outro exemplo clássico que nós temos é o Google. O Google ele é conhecido por ser um ambiente que a pessoa trabalha do jeito que quiser e da forma que quiser.
desde que entregue os resultados prometidos no tempo prometido. Então, esse tipo de inovação a gente chama de inovação organizacional. Por fim, o último tipo de inovação, segundo nós temos o Manual de Oslo, é a inovação de marketing ou de mercado. É quando se cria modelos de negócios diferenciados. O melhor exemplo que eu tenho para trazer para vocês entenderem, é a Apple. A Apple mudou o seu modelo de negócio, fez uma inovação na sua estrutura de marketing que tem. Por incrível que pareça, muitos acham que o principal produto da Apple é vender aparelho telefônico, o famoso iPhone, ou os seus notebooks, seus computadores. Não é. O grande negócio da Apple hoje é o iTunes. O iTunes é uma plataforma que possibilita ele vender aplicativos e músicas, filmes, pelo computador, usando a internet. O iTunes é o maior modelo de negócio da Apple hoje. É uma inovação de mercado. O que ela vende hoje? Olha como é que funcionou essa estrutura da Apple, para vocês verem o tanto que é curioso. A Apple começou vendendo música pelo seu iTunes. Era aí que era o nicho de mercado dela. O Steve Jobs, conhecido como ele era, também conhecia vários cantores famosos, vários grupos famosos. Então o que ele fez? Ele propôs para esses grupos famosos a seguinte condição: deixe eu vender sua música pela minha plataforma, que é segura, que é de qualidade, e parte do valor que eu vender lá eu vou passar para você. Ele propôs isso para nada menos, nada mais do que Madonna, propôs isso para Mick Jagger, propôs isso para Coldplay, para pessoas famosas venderem as suas músicas pela estrutura dele. Qual era a diferença? Um preço muito baixo. Ele acreditava que as pessoas não queriam fazer pirataria, mas ele já sabia que as pessoas estavam dispostas a pagar bem menos para ouvir música. E assim ele começou a vender as músicas e foi um sucesso. Daí em diante ele começou a vender aplicativos, começou a vender filmes. Como é que é essa história de aplicativo? Eu estou em casa e hoje eu tenho conhecimento para produzir um aplicativo pelo celular. Eu produzi esse aplicativo e eu quero vender esse aplicativo. Como eu faço? Bom, eu vou na loja da Apple pelo iTunes, posto lá e eles é que vão vender para mim. De tudo que eles venderem, parte do dinheiro vem para mim, parte do dinheiro vai para a Apple. E assim eles mudaram o modelo de negócios deles. O principal modelo de negócios hoje da Apple é vender músicas, aplicativos, filmes, entretenimento pela sua plataforma. Fantástico isso. Isso mostra para nós que nós temos sim que buscar inovações em marketing, inovações em formas de fazer negócio para que nós enxergamos as possibilidades que o mundo de hoje nos permitem. Por fim, eu queria debater com vocês a seguinte questão: é necessário um estudo de mercado para analisar a viabilidade de uma ideia ou a oportunidade provindo da ideia? Então você quer gerar suas inovações, mas para isso você precisa estudar o mercado para poder ver essas oportunidades, o quanto elas são viáveis ou não. E para isso eu queria trazer dois exemplos aqui que são fundamentais. Uma é como é que uma empresa tradicional faz esse estudo de mercado para implementar isso no mercado. Uma empresa tradicional vai fazer isso por pesquisa de mercado, ela vai fazer isso buscando informações de mercado, que é uma das características do empreendedor, busca de informações. Então ele vai levantar o máximo de informações para se estruturar e tentar entrar no mercado certo da primeira vez. Existe um outro modelo que se tenta hoje ver se a sua ideia ela é aceita no mercado. São as famosas startups. As startups, eu queria explicar para vocês hoje, porque é um caminho viável para que você tentar ser um empreendedor, mas tem suas limitações. Uma startup significa uma empresa que ela nasce muito pequena, ela cria um produto que, em tese, gera valor para o cliente. Então, o que ela faz de diferente? Ela testa esse produto no mercado antes de criar uma estrutura pesada para uma produção em escala. Então, como é que isso acontece? Isso geralmente tem acontecido em empresas de tecnologia, de base tecnológica, onde criam um produto, geralmente um software, um aplicativo, que hoje o mercado é muito aberto para isso ainda. Ele lança isso no mercado através da Apple, através do Google Play, através de outros mercados online que existem. E se esse produto ele gera uma demanda ou ele traz uma demanda muito grande para ele, aí sim ele vai atrás de investidores e estrutura um negócio para produção em escala.
Geralmente chamado de startup porque esse time, esse tempo, ele é muito rápido. Então você cria um produto, lança no mercado para experimentar e ver se gerou demanda em questão de pouquíssimos meses. Certa vez eu fui chamado numa capital para avaliar uma startup. Quando eu cheguei lá para avaliar essa startup, ela já tinha 3 anos e meio de funcionamento e ainda não tinha um produto dela pronto. Já deixou de ser startup há muito tempo. As pessoas usam os termos sem ter o conceito definido, porque a startup ela não leva tempo para gerar o produto, uma estrutura. Ela gera um produto, uma ideia muito boa, ela materializa essa ideia muito rápido e experimenta no mercado. Se essa experiência for positiva, o negócio continua. Se ela não for positiva, o negócio não continua. Então, o startup é um negócio de alto risco, mas que tem como essência a inovação e a criatividade radical. Por isso, se vocês decidirem ir para essa linha do startup, lembrem-se, você tem que ter uma ideia muito boa, um produto muito bom e experimentar no mercado. Só após isso que você volta e estrutura o seu negócio. Se eu falasse isso para vocês há 15, 20 anos atrás, ia parecer difícil ter uma lógica por trás disso. Mas nós já temos casos fantásticos de que esse modelo de negócio funciona. De você criar o produto, startar uma demanda e depois rapidamente vem estruturando com o investidor uma estrutura de produção em escala para esse produto. Então pense nisso. Se você vai se direcionar para um startup ou se você vai seguir um modelo tradicional. Em ambos os casos, você precisa ter um produto com uma inovação muito boa, com criatividade para gerar valor para o cliente e se posicionar bem no mercado. É isso aí. Espero que vocês tenham gostado.